Estava fazendo uma retrospectiva aqui da minha vida e pensando nas vezes que eu mudei de carreira, de rumo. E é muito engraçado porque sempre tem uma grande mudança de vida atrelada, né? Sempre passa um exemplo, né? A primeira vez que eu fui desligado, eu lembro que é assustador e eu criei alguns comportamentos que me fizeram ter um razoável sucesso, né. Primeiro comportamento que eu aprendi que eu repasso, né, eu me movimento muito quando eu estou em risco, né, e esse é um conselho que eu dou para você que está aí com medo porque você vai mudar de vida, porque você vai mudar de carreira, porque você vai abrir um negócio. Então se coloque em movimento. E vai com medo mesmo. Por que o movimento? Porque o movimento te faz encontrar as pessoas, te faz discutir suas ideias, te faz parar e pensar um pouco sobre o que você está construindo e principalmente agarrar algumas oportunidades, né? Então, paralisar talvez seja a pior posição que a gente adota quando a gente forçosamente ou de forma, por uma escolha, né, a gente vai mudar de vida. Então, e eu brinco que todas as vezes que eu saí de uma empresa, ou porque fui desligado, ou porque estava insatisfeito, enfim, eu caí para cima, né? Por quê? Porque eu me movimentei tanto e conversei com tanta gente e transformei tanto a minha vida que as coisas que vieram depois foram muito melhores, né? Inclusive, um evento muito marcante na minha vida foi quando eu me separei. Porque me fez, inclusive, querer sair do mundo corporativo. Eu que tinha uma posição interessante, né? Eu lembro que nesse período eu fui mexer muito com bares, ter uma vida mais leve, e que foi um momento muito especial, porque me fez adquirir alguns comportamentos e algumas habilidades que eu não tinha até esse momento. E o mais importante deles todos foi a capacidade de observação. Porque se a gente não tiver capacidade de observar o que está acontecendo na sociedade, a gente não consegue ter um emprego bem-sucedido, um negócio bem-sucedido, fazer negócios, relacionar com as pessoas. Então a gente precisa ter essa escuta ativa. E eu aprendi muito isso nos bares, né? E muito porque às vezes eu estava sozinho e passando por uma situação que eu estava fragilizado emocionalmente. Eu olhava para a minha carreira e falava assim: eu não sou uma pessoa capaz, né? E muito pelo contrário, essa transição me trouxe uma musculatura de reação muito importante, inclusive para saber escolher com quem eu queria estar, com quem eu não queria estar, porque nós precisamos estar perto de pessoas que nos ajudam à grande transformação. Esse é um grande segredo, porque eu ouvi, eu não consigo lembrar de quem me falou isso, mas eu ouvi certa vez uma pessoa me falando assim: nós somos a média das 6 pessoas que a gente mais convive, né? Então, e a gente vai oscilando, por isso que a gente vai mudando. E nós precisamos nos rodear de pessoas que têm objetivos similares, que são boas, que querem o bem dos outros ao redor dela, né? E eu aprendi isso nesse momento. Inclusive, hoje, o sucesso que eu tenho no meu relacionamento pessoal, né, com a Otávia, com meus filhos, se deve muito a esse período que eu aprendi a observar e a entender que as pessoas vão, né, elas que vão fazer a gente ter sucesso. E eu, hora que eu voltei para o mercado executivo, para o mercado corporativo, eu conseguia, mais do que antes, que eu já tinha essa habilidade, formar as pessoas, apostar no potencial de cada um. Eu estava conversando com a Aninha há pouco tempo atrás e falando para ela, falou, olha, para a pessoa ter sucesso, ela precisa apostar no seu potencial, né? Então, olha para você, enxerga o seu potencial. Potencial é uma força guardada que a qualquer momento pode ser usada.
Aí eu falei, "Ó, você vai explodir a qualquer momento com a sua arte, com o seu trabalho, e você vai ter muito sucesso. Por quê? Porque existe uma força potencial ali guardada. E é isso que nós temos que olhar para dentro de nós. Todos nós temos essa força potencial. Agora, colocar ela. Aí, olha, nós estamos falando de física a todo momento aqui, não sei se vocês perceberam. Nós temos que pegar essa força potencial e transformar em movimento, né? E principalmente um movimento que nos leva a esse lugar que a gente quer estar, né? Só que não é fácil. Por que que não é fácil? Porque exige uma palavrinha que as pessoas estão desaprendendo, que chama humildade. Humildade não é se sentir inferior. Humildade não é ter dó de você. Humildade é entender que a gente tem infinitas coisas para aprender, né? Porque quando a gente se coloca nessa posição, o potencial de vir conhecimento para nós aumenta muito. Eu gosto muito da metáfora do mar e dos rios. O mar se coloca abaixo, por isso que ele tem tanta água, porque as águas vêm rumo a ele, porque ele se coloca abaixo para receber, né? Tipo assim, estou disposto, estou aberto a receber. Então seja essa pessoa humilde e aberta para receber, né? Se você está chegando num ambiente novo, aquele conhecimento podem ter os doutores de lá, mas se você estiver aberto, você aprende muito rápido mesmo. E se você observar as pessoas de forma livre e querendo a grande mudança, aí mais ainda. Não importa se é agricultura de precisão, se é a arte, se é literatura, se é inteligência artificial aplicada à computação visual, esteja aberto a aprender, né? E aí, dá medo? Dá muito medo. Por quê? Fazer uma transição de carreira, iniciar um grande negócio, dá muito medo. Porque a gente tem chance de fracassar. Na verdade, a gente fracassa muitas vezes antes de ter sucesso. E se você pegar o histórico das pessoas que hoje têm muito sucesso, elas têm um histórico de fracasso maior do que o de sucesso. Só que elas se colocaram em movimento. Elas não desistiram. Elas se colocaram numa posição de aprender. Elas minimizaram riscos, que aí é um ponto que a gente pode usar a nosso favor, né? Eu me lembro quando o Matheus estava fazendo a transição dele, e esse foi um ponto crucial para ele, porque ele estava com medo, né? Vinha de um mundo do direito, um mundo jurídico super formal, com as suas características, e queria ir para um mundo mais digital, né? E ele falou, cara, mas eu tenho medo. Eu tenho medo todos os dias. Eu, inclusive, hoje aqui, falando com vocês, eu tenho um monte de medos aqui. Mas eu não deixo isso tirar o meu potencial e, principalmente, me parar. Então, me coloco em movimento, né? E aí eu minimizo como? Estudando, me preparando, me capacitando, me tornando uma pessoa próxima daquelas que tiveram sucesso naquilo que eu quero fazer, né? Agora, se você colocar a responsabilidade na mão do outro, na mão da sociedade, na mão de algum curso, isso não vai dar certo. Porque a ação tem que vir de dentro, o potencial tem que vir de você. Você tem que transformar esse potencial em movimento para fazer a transformação da vida. Porque não é fácil transformar. Exige, inclusive, sofrimento. É igual quando a gente vai lá forjar uma espada. Você precisa colocar fogo, você precisa martelar, você precisa, né, imprimir ali um estresse que faz com que a mudança aconteça. Porque nós somos seres inerciais. Ou seja, a gente tem inércia. A gente tende a querer ficar no nosso estado confortável. Até porque, não sei se vocês sabiam disso, né, mas eu posso falar como psicólogo, a reclamação ela vem como um grande anestésico da vida. Então, quando está tudo ruim, a gente fala que quer mudar, quais são os dois caminhos que a gente pode adotar? Ou a gente imprime o movimento e muda, ou a gente senta e fica reclamando.
Ah, porque a vida não me ajuda. Aí essa reclamação te coloca numa anestesia, num alívio momentâneo. E aí você vai vivendo de vários alívios momentâneos e sua vida fica ali paradinha. Aí, e é engraçado, e aí voltando àquela dica de as pessoas que te rodeiam. Normalmente quem entra nesse estado de reclamar, a gente acha mais 6 para reclamar junto com a gente. Aí fica aqueles 6 lá mofando a casa. Falando, ah, porque não dá certo, ah, porque você viu tal pessoa? Ah lá, mas ele é assim, ele é aqui, ele é colar. E não olha para dentro de você e fala assim, não, mas meu potencial, ô, sai daqui, Ana. Né? Então é a hora da gente mudar isso. É hora da gente pegar o potencial e falar assim, eu realmente quero uma grande transformação. E transformação não significa só estar vinculado ao dinheiro, ao sucesso financeiro. Sucesso de vida é olhar e falar assim, gente, eu gasto 60% do meu tempo fazendo coisas que me deixam realizado e feliz. Né? Então, o caminho tem que ser prazeroso. Eu sinto prazer quando estou trabalhando no meu mundo digital ali. Né, criando novos produtos, discutindo novas ideias, falando do mercado financeiro, da inteligência artificial aplicada a dilemas humanos, isso me traz um prazer muito grande. E, consequentemente, quando eu tenho sucesso, o dinheiro vem, a consequência vem. Mas para isso eu preciso me colocar em movimento. Para isso eu preciso chegar em pessoas que estão na carreira muito menos tempo que eu e falar assim, eu preciso aprender com você. É sentar numa mesa e falar assim, o que você pensa sobre? E genuíno, ter a capacidade da escuta ativa. Né? Então, a hora que você fala isso, não pode ser uma coisa pro forma, porque as pessoas vão te dizer coisas que você nem imagina, e o tanto que isso vai te ajudar. O tanto que isso vai te ajudar. E aí vem um ponto muito importante nessa transição, nessa mudança. Por que eu falo que ela exige humildade? Porque começar de novo implica em quebrar o status quo. Então, às vezes, você é muito bem sucedido, você é formado em alguma coisa, e você tem coisas para contar para a família, você enche o peito, coloca lá no currículo, aí você fala assim, não, mas eu vou para esse espaço. Nesse espaço, você não é ninguém. Então, se você quer mudar e quer começar de novo, você tem que aceitar iniciar como alguém que está iniciando. Não tem mais referência, não tem medalha, não tem reconhecer nada. É começar, falar assim, eu quero mudar. Ah, eu quero ser surfista. Ah, eu vou trabalhar a minha arte. Ah, eu vou investir na música. Ah, eu vou ir para um mundo mais digital. Significa o quê? Que nessa posição você é aprendiz. E talvez o grande segredo é ser sempre aprendiz. Porque se a gente é sempre aprendiz, a gente consegue construir o novo junto com os novos, né? Agora, diante disso tudo, qual é o ponto mais importante? Mudar de vida é uma questão muito mais pessoal do que profissional. Então vai exigir de você querer mudar de vida. Porque você está insatisfeito, porque você está infeliz, ou porque você enxerga um horizonte que você quer ter uma vida e uma história para contar assim. Então ela é uma escolha pessoal. E como escolha pessoal, você não pode desistir de você. Então, a hora que seus ossos estiverem doendo, você tem que lembrar disso. Essa é a pessoa que eu quero ser. Esse é o futuro e a história que eu quero contar sobre mim. Tá aí o grande segredo de você ter sucesso. Eu passei por isso e hoje tenho muito orgulho quando eu olho para trás e tenho muito mais orgulho ainda em dizer que eu estou sempre começando algo novo, como um grande aprendiz na vida, que é assim que tem que ser. Se você quiser falar de algum tema que está te incomodando, deixa o comentário. Se você acredita que alguém passando por um momento que precisa ouvir essas palavras, compartilha. Não deixa de se inscrever
e principalmente clicar aí no sininho para você ser alertado quando tiver novos conteúdos como esse. Isso,